Fala, rapaziada do Corujão Vascaíno. Estamos aqui de volta com aquele nosso vídeo, trazendo sempre, toda noite, as notícias gostosas sobre o Vasco da Gama. E hoje, como tem notícia gostosa sobre o Vasco da Gama, né? Quero falar com vocês o seguinte: hoje nós vamos tratar de alguns assuntos aqui e já pedi para você que está vendo esse vídeo, se no final dele ou durante o vídeo você gostou, deixa seu like. Compartilha aí nos seus grupos de WhatsApp para a gente chegar cada vez mais aos vascaínos. Se inscreva no canal Corujão e quem sabe até vire membro para poder participar de uma das lives de membros que a gente faz e faremos a primeira nesse mês de janeiro, na sexta-feira, dia 31 de janeiro. Será a nossa primeira live de membros do ano. E aí você vai ter a oportunidade, sendo membro do Corujão, poder participar conosco. De repente você nunca teve chance de estar numa live de YouTube, gostaria de vir participar, né, conversar, resenhar sobre Vasco, vire membro do Corujão e participe conosco. Estou colocando uma matéria aqui, que saiu na Net Vasco, deixa eu puxar um pouquinho aqui para cima, que fala que o Vasco tem prioridades no mercado, né? Algo que a gente vem falando, né? E aqui a matéria, em suma, diz que com a chegada do Maurício Lemos, que na verdade ainda não chegou, o próprio presidente Pedrinho, na entrevista que ele deu hoje, ele diz que as coisas estão caminhando, mas não está assinado ainda. O Vasco chega aí a um total, com a chegada do Maurício, a 3 zagueiros contratados, que é o Maurício Lemos, o Lucas Freitas e o Lucas Oliveira. Eu, sinceramente, vou falar para vocês, não acredito que venha mais nenhum zagueiro, pelo menos agora, nessa primeira janela do ano aí, né? A outra prioridade que diz aqui é, falando desse jogador aqui, que eu comentei no vídeo de ontem, que é o Brian Rodrigues, jogador que está lá no América do México, né? Um jogador jovem, uruguaio, muito habilidoso, ponta esquerda rápido, driblador, fazedor de gol, e que parece que vai estar numa lista de dispensa do América do México, e o Vasco vai tentar a contratação dele, né? A informação que eu passei ontem, ela continua valendo, parece que o Vasco vai tentar envolver alguns jogadores nessa troca aí, e claro, vai ter que pôr mais um dinheiro, né? Ou tentar fazer aquela negociação que o Vasco adora agora, que é o empréstimo com opção de compra em cima de algumas metas, né? Hoje surgiu o nome, hoje não, já há alguns dias surgiu, mas hoje mais fortemente, o nome do Rony, do Palmeiras, né? Dizendo que o Vasco trata o Rony como prioridade. Eu acho o Rony um muito bom jogador. Eu acho o Brian Rodrigues melhor que ele, tá? Mas o Rony é muito bom jogador. A grande questão é o seguinte, meus amigos, o Rony no Palmeiras ganha 1.700.000 reais. É isso mesmo. 1.700.000 reais. Ele estava numa negociação com o Fluminense aí, e o Fluminense já descartou ele, porque ele estava pedindo na casa de 2 milhões para o Fluminense. E o Fluminense saiu do negócio. Aí eu escuto, vejo, leio notícias aí dizendo que o Pedrinho aposta no bom relacionamento que ele tem com o Palmeiras para poder convencer o Rony de vir jogar no Vasco. Aí eu pergunto para vocês, esse bom relacionamento com o Palmeiras até hoje nos deu o quê? Efetivamente, nos trouxe o quê? Que eu me lembre nada. Então vai depender. O Palmeiras gosta de dinheiro, gente. O Rony quer ganhar lá os 2 milhões, 1.700.000 dele, seja lá, que ele baixe para 1,5 milhão. Eu não acho nem que vale isso tudo. Sinceramente, não traria. Eu acho que se trouxer o Brian Rodrigues aí, não vai precisar pagar essa enormidade de salário. E acho que entrega mais, é mais novo. Então, cara, eu sinceramente não acredito em vinda do Rony, ainda mais nesses valores. Fala aqui que o Carille sugeriu mais um reforço para o ataque. Naquela entrevista que o Carille deu essa semana, ele falou, né,
que gostaria de ter 2 pontas, né, atacantes rápidos pelos lados do campo. Esse Brian Rodrigues, ele joga pelo lado esquerdo. O Rony, a gente sabe que atua pelas 2 pontas. Se falou e continua se falando do Coelho do Atlético Paranaense, que eu também não acredito. Diz que agora o Atlético reduziu a pedida de 6 milhões de dólares para 5 milhões. Porra, o bolso do Vasco está furado, gente. Tem dinheiro. O Atlético Paranaense não aceita o empréstimo com opção de compra, não. É dinheiro na mão. Então o Vasco vai buscar esses atacantes aí. Eu acho que os nomes que vão aparecer são nomes que ainda não surgiram aí em especulações. E no restante da matéria aqui, que a quarta prioridade seria um meio-campista para fazer a segunda volância ou um terceiro homem de meio-campo. No elenco do Vasco está recheado de volante, gente. Está recheado de volante, né? Acho que tem uns 8 ou 10 aí. Mas alguns têm possibilidade de sair. Como nós já dissemos, o Cocão é um ativo do Vasco que tem mercado. O Sforza é um jogador que o Vasco tenta colocar nessa negociação com o Brian Rodrigues. O Zé Gabriel, né, é outro que, se pintar uma proposta de empréstimo, como ele veio do Curitiba, o Vasco vai emprestar. Só que o Vasco tem uma dívida com o Zé Gabriel quer receber antes. Na casa de 3 milhões e meio de reais. Ainda tem, né, nessa lista toda aí, o Jair, que é um salário muito alto, entre 700 e 800 mil reais, e o Vasco gostaria de reduzir a folha, o Jair seria uma opção. Então, eu já falei aqui do Fernandinho, não cravei ele no Vasco, mas que acharia uma excelente contratação. E falei do Uribe. Esse sim. O Vasco fez uma proposta e continua em negociação com o Matheus Uribe, que é um volante colombiano, e eu acho que esse pode pintar. Está de saída lá do Al Saad, do Catar. Bom, o Pedrinho hoje deu uma entrevista lá no evento, que foi um evento dedicado à abertura do Campeonato Carioca, né, da competição, e eu separei 3 trechos aqui que eu gostaria de colocar para vocês, para a gente poder debater sobre isso, né, que eu julguei muito importante, e um deles está referente à minha capa aí. Já vou deixar os créditos aqui para o pessoal lá da BTB Esporte, né? Vamos escutar essa primeira parte aí. Está satisfeito com o elenco montado para esse início de temporada? Olha, assim, a gente tem um retorno de jogadores importantes. Tivemos jogadores que se lesionaram, que seriam importantes para a continuidade da competição na temporada passada, como o Adson e o David. O David, a gente só vai ter ele praticamente em setembro, por aí. O Adson está em um processo de retorno, tem o Estrela. O Paulinho, que volta, e é um jogador de muita qualidade. O Jair demonstrou isso na reta final. O próprio Coutinho iniciando uma pré-temporada, porque na temporada passada ele vem de um mundo árabe, e na reta final ele já dá uma resposta melhor. Nós temos bons laterais, estamos reforçando o setor defensivo, já identificamos as outras necessidades. Então, assim, dentro de um cenário difícil financeiro que nós temos, o Vasco, se você olhar friamente, é um time que pode competir forte em algumas competições, obviamente sem a redundância. Bom, ele dá uma massageada no elenco aí, né, falando de todas as posições, reitera a questão do David e do Adson, né? O David só deve voltar, acredito que lá para setembro. O Adson parece que está com uma recuperação mais lenta do que esperado. E ele novamente fala da questão financeira do Vasco, que a questão é uma questão delicada. E aí eu falo, como é que vai trazer Rony ganhando 1.700.000 aí com uma questão financeira delicada? Agora, o que me chama a atenção é a última frase do Pedrinho, quando ele diz que acha que o Vasco pode ir bem em algumas
competições. Algumas competições, para mim, fica muito claro que são as Copas. A Copa Sul-Americana e a Copa do Brasil. Porque competições de pontos corridos, né, ou competições, até o Campeonato Carioca, que nós vamos ter que brigar com os três grandes, e hoje, claramente, não dá para enganar o torcedor, nós somos a quarta força do Rio em relação a elenco. Eu acho que é muito difícil a gente conseguir ganhar esse Campeonato Carioca. É impossível, Dib? Não, impossível não é. Nada no futebol é impossível. Mas se a gente for olhar friamente, pelo que hoje nós temos e o que o Gevaz tem, o favoritismo está do lado de lá. Campeonato de pontos corridos como o Brasileirão é muito difícil. Talvez a gente consiga, com um time um pouquinho melhor, brigar realmente e conseguir uma vaga na Libertadores. Agora, título eu acho muito difícil. É impossível? Falta dizer que não é possível. Agora, nas Copas, a gente já viu que é possível. Nós vimos esse ano. Chegamos numa semifinal de uma Copa do Brasil onde ninguém esperava. Aos trancos e barrancos, ok, mas chegamos, gente. Foi ganhando nos pênaltis do Água Santa, foi ganhando dos pênaltis do Fortaleza, foi ganhando dos pênaltis do Atlético Paranaense, ganhando do Atlético Goianiense numa dificuldade danada, quase conseguindo passar pelo Atlético Mineiro e chegando à final. Volto a repetir, o Cruzeiro chegou na final da Copa Sul-Americana com um time muito parecido com o nosso. Então, a prioridade do Vasco está mais do que clara. Serão as Copas, né? Vamos uma outra parte aqui da entrevista que eu separei. Vou botar aqui na tela para a gente analisar junto. Vamos lá. A gente tem que trazer à mesa, porque muitas pessoas se aproveitam disso para fazer política dentro do Vasco. E isso cansa. Então, assim, eu vou ser sempre transparente, vou ser sempre verdadeiro e vou falar a verdade para todo mundo. Não vou ficar criando história. Então, agora a gente conseguiu dar um respiro. A gente tem que ser assertivo, porque o dinheiro é curto. E mais a recuperação de alguns atletas, que teoricamente faz parte até da minha contratação. E se você me perguntar como não foi pago praticamente nada, vocês viram isso que foi publicado essa semana, eu estou pagando a todos esses atletas. Então, teoricamente, eu estou contratando esses atletas que já tinham sido contratados. Então, é todo um malabarismo financeiro para a gente botar o clube, tentar equilibrar financeiramente para, alguns anos mais para frente, colher os necessários. Bom, Pedrinho volta a falar aí do malabarismo financeiro que precisa ser feito para manter o clube em pé. Fala dos jogadores que ele está tendo que pagar contratados pela 777. Isso aí realmente não é culpa dele, vai ter que honrar os compromissos. Né? As dívidas batendo na porta aí. Essa semana saiu uma notícia que a 777, enquanto esteve no Vasco, só pagou 18% das contratações que fez. Uma empresa desgraçada, sem vergonha, cheia de bandido. Esses caras deviam estar na cadeia. E junto deles deviam estar quem aprovou a venda peça corja. Vamos ver se a comissão que está sendo apurada lá vai dar em alguma coisa. Também não acredito, tá? Para mim vai acabar em pizza. Enfim. Fala, mais uma vez, reforça a questão do malabarismo financeiro e diz uma coisa importante também, a última frase desse corte. Estamos organizando a casa para colher frutos lá na frente. Quem vai colher esses frutos lá na frente, Pedrinho? É o novo dono do Vasco, sendo feito uma venda? Ou é você e o seu grupo que está tentando reestruturar o Vasco? Isso já faz parte da minha capa. Vamos para o último trecho da entrevista que eu separei aqui. Vamos colocar aqui na tela. Em breve, ou
que dá para passar para a torcida sobre isso? É repetitivo e chato, mas é o que eu tenho que ser. Quando as pessoas falam assim, eu tenho que ir lá cobrar qualquer investidor que tenha um NDA assinado. Eu não cobro porque isso não faz parte de uma negociação. Como é que eu vou chegar para o investidor e falar assim, dá para você fazer uma proposta para o Vasco logo? Isso não existe. Então as pessoas falam que eu não tomo iniciativa. A minha iniciativa não é essa. A iniciativa é eu passar todos os números que a gente já passou através do NDA assinado e esperar uma avaliação dos investidores que a gente tem, obviamente, já com a assinatura do NDA. Dito isso, a gente fica na expectativa que eles façam uma proposta ou recuem de vez até para tirar a perspectiva do que é criado com relação aos torcedores. Então, assim, que pé que está? Todos eles praticamente no mesmo nível de avaliação. Não sei qual é o número de membros das equipes para debruçarem sobre os contratos e acelerarem o processo de leitura. Quanto mais gente, obviamente, mais rápido é feita a leitura, para que eles tenham uma definição se eles vão querer ou não, que tipo de proposta eles vão fazer, qual o modelo dessa proposta. Caso não tenha nenhuma proposta, a minha obrigação é honrar todos os compromissos. Então, assim, por que a gente faz? Gente, vamos ter um papo reto aqui agora. Muita gente não vai concordar com o que eu vou falar aqui. Eu até quero que vocês coloquem aí nos comentários desse vídeo a opinião de vocês. Muita gente vai pensar diferente e discordar de mim. Mas eu vou dar a minha opinião. Vou jogar muito limpo com você, torcedor. Para mim, o Pedrinho não quer vender o Vasco. Aí você diz assim, mas Dib, ele vai para os vídeos, aí para as entrevistas e diz que tem a intenção, enquanto ele estiver no Vasco, ele tem a intenção de vender o Vasco. Pô, eu posso ter a intenção de ir para a Europa e não ir, por uma série de motivos. Eu posso ter a intenção de ficar rico, mas não fiquei, por um monte de motivos. Entre a intenção e a efetivação, meus amigos, tem uma distância gigante. Ah, Dib, então você está dizendo que o Pedrinho está mentindo quando fala isso? Sim e não. Vou explicar por quê. Apesar dele dizer várias vezes que ele não tem apreço à cadeira, ao cargo, que ele quer o melhor para o Vasco, e eu espero realmente que ele queira o melhor para o Vasco, o poder tem suas seduções. E o grupo que está ao lado do Pedrinho, que é um grupo mais seleto, de 4, 5 pessoas, é um grupo que é apegado ao poder. É um grupo que tem bastante influência. E que percebe que há uma forma de manter o Vasco competitivo, saneado, sem precisar vender. Isso pode acontecer? Pode. A única forma é atacar a dívida. É a única forma de fazer isso. E é o que o Pedrinho tem tentado fazer através dessa recuperação judicial. Eu não sei se é a melhor forma. Eu sei que é a forma mais perigosa. Mas não sei se é a melhor forma. Portanto, quando ele diz que ele tem intenção de vender, meus amigos, eu acho que é muito mais numa questão de ganhar tempo. Organizar o Vasco financeiramente. Eles conseguiram aí a paralisação de qualquer penhora por já quase 90 dias. Isso é uma forma de organizar financeiramente. Buscando novos patrocínios, fazendo a troca do material esportivo, por mais que o dinheiro só venha ano que vem, a troca pela Nike.
a venda de jogadores que vão acontecer. O Ryan provavelmente é o maior ativo que vai nos dar o maior retorno. Acredito que vai ser vendido aí na casa de 90, 100 milhões de reais. Não ter tido nenhuma antecipação das receitas de 2025. É dinheiro entrando em caixa, é uma forma de organizar o clube financeiramente. E essas declarações que ele vem dando, ele está cada vez mais ganhando tempo, despistando, jogando uma cortina de fumaça. Os investidores fazem um NDA, o Vasco vai empurrando com a barriga e aos pouquinhos eles vão desistindo, porque o Vasco vai mostrando um cenário de terror, uma dívida que era de 700 milhões e pulou para 1 milhão e 400, segundo o Pedrinho disse, mas ninguém mostrou isso até agora. Não duvido que essa dívida tenha pulado, mas a gente precisava ver. Diz que já entrou em contato com vários credores, que o Vasco tem mais de 400 credores. E que em torno de 150 já foram contactados. Apenas 30 entraram no acordo. Agora, quanto representa esses 30? Dessa dívida de 1 milhão e 400? 1 bilhão e 400. 1 bilhão e 400. E isso vai fazendo os investidores desistir. Já desistiu o russo. Já desistiu os chineses. Não sei nem se teve chinês mesmo, mas falaram que tinha. O italiano parece que já está desistindo e o grego daqui a pouco vai desistir, se é que existe grego mesmo. E o Pedrinho vai ganhando tempo. Só que o Pedrinho ele tem uma única bala de prata, gente. Que é fazer esse time performar dentro de campo. Porque se o time vai bem dentro de campo, meus amigos, tudo que é em volta, a torcida, até a própria mídia, esquece do outro lado, esquece das outras coisas. Ou alguém acha que quando o Fluminense foi campeão da Libertadores ano passado, o nego estava reclamando das dívidas lá? O Botafogo foi campeão da Libertadores e do Brasileirão ano passado, alguém estava reclamando que a dívida do Botafogo estava subindo? O Corinthians que conseguiu uma vaga na Libertadores, surpreendentemente, alguém estava reclamando, enquanto o Corinthians estava subindo de produção, da dívida milionária que o Corinthians tem, até do estádio. O Atlético Mineiro estava ganhando tudo anos anteriores aí, e a dívida lá em cima. Agora que eles estão na merda, vai ver lá, todo mundo caindo de pau na dívida do Atlético, que já passou de 1 bilhão também. Então, meus amigos, o que manda isso é o time dentro de campo, é a performance dentro de campo. Se o Vasco for bem dentro de campo, o Pedrinho não vai vender. Porque não vai precisar mais vender, porque ele vai ter tempo para organizar financeiramente. E tocar o barco, sem precisar vender. Eu torço pro melhor pro Vasco, gente. Agora, se o time for mal, fora de campo, dentro de campo, quer dizer, se o time for mal dentro de campo, se a gente for eliminado novamente por um Nova Iguaçu no Campeonato Carioca, se a gente nas Copas, na Copa do Brasil foi eliminada nas primeiras fases, na Copa Sul-Americana não for bem, se no Brasileirão a gente disputar do meio da tabela para baixo, aí, ó, a panela de pressão começa a apitar. E aí, ele vai ser obrigado a vender. Volto a dizer, meus amigos, torço pelo melhor. Torço para que o Pedrinho faça o melhor. Mas eu tenho muita convicção no que eu estou dizendo. Nesse momento, ele não tem intenção de vender o Vasco. Se você gostou desse vídeo, compartilha, deixe o seu like e se inscreva no Corujão. Gente, um abraço, até a próxima.